Para Brasília, a CPI das bets rejeita o relatório final que pediu o indiciamento de influenciadores como Virgínia e Deolane, além de empresários ligados à divulgação de sites de apostas. Repórter Andréa Neri de volta ao Jornal Jovem Pan. Os trabalhos terminaram sem nenhuma conclusão, é isso, André? Exatamente, sem conclusão, viu, Tiago? A rejeição do relatório final da CPI das bets em relação ao parecer de mais de 540 páginas apresentado pela senadora Soraya Tronic foi, então, o grande destaque do encerramento dos trabalhos. A senadora apontava indícios de crimes como estelionato, propaganda enganosa e lavagem de dinheiro envolvendo 16 pessoas, entre elas as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. O texto ainda apresentava 20 projetos de lei para conter os malefícios causados pelas apostas virtuais. Entre eles, havia projetos para a proibição de jogos semelhantes a caça-níqueis, como, por exemplo, o chamado Jogo do Tigrinho, o que não afetaria apostas esportivas de tempo real. Outra proposta era a proibição de pessoas inscritas no CAD único de apostar na internet. Votaram a favor do texto os senadores Eduardo Girão e Alessandro Vieira, além da própria relatora Soraya Tronic. Já os 4 votos que derrotaram o relatório final foram dados pelos senadores Ângelo Coronel, Eduardo Gomes, Efraim Filho e professora Dorinha Seabra. Soraya Tronic afirmou que já esperava a rejeição do relatório e aponta o lobby, ou seja, o tráfico de influência de empresas de apostas, como uma das causas dessa rejeição. A senadora também garantiu que vai levar as denúncias ao Ministério Público, mesmo com a rejeição. Eu não sou a pizzaiola e outros colegas que votaram sim também não são os pizzaiolos. Embora não tenha sido aprovado o relatório, tudo que foi apurado nele, todas as provas coletadas serão sim dirigidas às autoridades competentes. Em nada muda. A denúncia será feita e aí será com a Polícia Federal ou com o Ministério Público. Mas sim, tudo que foi coletado, todas as informações, elas serão entregues às autoridades que podem denunciá-las e processá-las. O senador Ângelo Coronel, um dos contrários ao relatório, questionou a fundamentação dos indiciamentos propostos. Segundo ele, houve pouco tempo disponível para a leitura do texto. O senador, que é relator do projeto que gerou a Lei das Bets com regras para o setor de apostas, também alegou que a legalização dos jogos permite maior controle do poder público sobre as apostas virtuais e maior arrecadação por meio de impostos. Tiago. É isso. Então, a CPI das bets, a gente continua acompanhando os desdobramentos disso, agora talvez com a justiça, porque o relatório final não foi aprovado. Até daqui a pouquinho, André, ainda sobre esse assunto, de acordo com dados da pesquisa do Instituto Locomotiva, 3 em cada 4 brasileiros que fizeram apostas online utilizaram bets ilegais. A reportagem é de Bruno Pinheiro. O mercado de apostas online no Brasil se depara com um adversário formidável, os operadores não licenciados que operam à margem da regulamentação. Um estudo intitulado Fora do Radar, desenvolvido pela LCA Consultores e apoiado pelo IBJR, revela que essa situação não apenas afeta o governo com perdas bilionárias, mas também coloca em risco os apostadores desinformados. Esta pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que entre 41% e 51% do mercado ainda opera de maneira ilegal, resultando em uma perda de arrecadação estimada entre 1,8 bilhão e mais de 2 bilhões em apenas 90 dias. Com a regulamentação que entrou em vigor em janeiro de 2025, somente os operadores licenciados podem atuar dentro da legalidade. Contudo, uma pesquisa revela que 61% dos entrevistados apostam em plataformas irregulares, muitas vezes sem compreender os riscos envolvidos. Há ainda uma informação que enfatiza a necessidade de uma ação coordenada contra o mercado ilegal, que é um desafio. Combate articulado
que gera benefícios à sociedade e que também pode aumentar a arrecadação do governo. Os dados revelam também que 78% dos consumidores encontram dificuldades em distinguir entre sites legais e ilegais. É uma discussão que tem gerado, inclusive, aqui no Congresso Nacional para aumentar a taxação dessas casas de apostas. Nesta semana, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, também disse que o governo está disposto a aumentar de 12% para 18% e, se houver uma conversa com o Congresso, até de dar um salto maior, com a possibilidade de chegar até 27%. Ao escolher uma plataforma de apostas online, a segurança deve ser acima de tudo. Até mesmo para quem tiver dúvidas, é importante acessar o site da Receita Federal, que consta uma lista completa de quais plataformas estão habilitadas dentro da regulamentação autorizadas para realizarem esse tipo de aposta. A informação consta, inclusive, no site oficial do Ministério da Fazenda. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Dora Kramer, a senadora Soraya Tronic fez até uma brincadeira dizendo que ela não é a pizzaiola, mas que a CPI acabou em pizza, acabou, não é, Dora? Olha, você sabe que eu não acho. Não acho não, porque o fato de não ter sido aprovado, primeiro concordo inteiramente com essa avaliação de que é o lobby, o forte lobby do jogo. Não acho que tenha acabado em pizza, porque estamos aqui falando, a senadora elencou as informações todas que foram coletadas, elas não se perdem, elas vão ser encaminhadas ao Ministério Público, à Polícia Federal. A gente ficou sabendo, quer dizer, eu até ontem dizia, olha, uma pena porque essa CPI rivalizou com outros fatos que tomaram conta do noticiário, porque isso aí que ocorre com essas bets é um crime, são crimes contra a economia popular. Isso é um descalabro, é um caso de polícia. Então, por menos que não tenham sido pedidos indiciamentos desse ou daquele, a gente ficou sabendo quem são essas pessoas, a capacidade de influência que elas têm. Olha, eu fui uma vez, uma coisa que mais me impressionou, uma vez eu fui fazer um trabalho voluntário ali na Rocinha, na favela da Rocinha, e eu fiquei muito impressionada porque o que havia de maior quantidade eram essas máquinas, esses caça-níqueis de joguinhos eletrônicos para tomar dinheiro das pessoas. Isso realmente eu acho que é um problema enorme. E quando você tem uma CPI que, bem ou mal, ali venceu quem não queria que fosse aprovado o relatório, ok, mas o trabalho foi feito, as informações foram apuradas e elas existem. E a partir de agora, Vilela, essas informações ser passadas para a Justiça, aí a bola está com o Poder Judiciário. Exatamente, está com o Poder Judiciário. Eu tenho dúvida se esse material, se é um material muito diferente daquele que já consta das investigações que são feitas pelo Judiciário em alguns processos envolvendo o uso indevido dessas bets para crimes diversos, como lavagem de dinheiro, crimes, vinculação com crime organizado e outras questões. Eu vejo que o que se destacou dessa CPI, uma CPI que durou por alguns meses, é justamente o estardalhaço com que ouviu pessoas fortes do ponto de vista da propaganda, figuras de grande prestígio, com muitos seguidores e tudo mais, mas que acabou não chegando efetivamente nos aspectos centrais da teia de ilegalidades que permeia esse tipo de atividade. O que eu vejo que o Legislativo ele tem que se pautar claramente seria no sentido de estabelecer critérios mais rígidos para essas páginas, para essas bets, para esses instrumentos. Caso contrário, nós teremos instrumentos cada vez mais fortes a controle justamente da criminalidade, levando realmente a uma perda social extremamente grave.